É isso aí, povo de Deus, mais essa programação maravilhosa, o tema muito importante, o reino de Deus, quem herdará? Quero saudar você que chegou agora, paz seja contigo, você que está em família, paz seja convosco. Agora, irmão Nataniel, nós vamos fazer a leitura em João capítulo 3, versículo 1 ao 5. Amém, vamos que vamos, você acompanhe com clareza, com entendimento essa palavra, esse tema abençoado, o reino de Deus, quem herdará. Então vamos que vamos aqui, lendo a palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra que nos dá o bom entendimento. Então diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, amém. Aí você pergunta, o que tem a ver isso com o reino de Deus? Sim, muito bem. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É algo muito importante nascer de novo, viver uma nova vida. A vida que você vivia no passado tem que ser uma vida diferente, uma preparação para o reino de Deus. Para que possamos reinar com Jesus uma vida futura, temos que viver em santidade. É algo muito importante nós analisar. Quem não conhece a história de Nicodemo aí, quem não conhece, fique sabendo hoje, né, que Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes, quer dizer, era um dos príncipes dos fariseus, e ele fazia parte, né, da família sacerdotal. E foi ali ter com Jesus, porque ouviu que Jesus Cristo fazia milagres, né? Fazia milagres e tinha muita gente que seguia ele, mas ele tinha vergonha porque os outros disse quem fosse ver Jesus, ou quem seguisse ele, ou quem conversasse com ele, ou quem afirmasse que ele era o Filho de Deus seria expulso da sinagoga. Então Nicodemo foi um dos tais que foi até Jesus Cristo à noite, né, depois que estavam todos dormindo, se levantou e foi saber realmente como faria para herdar a vida eterna também. Jesus disse que se ele não nascesse de novo, não entraria no reino de Deus. Assim também é para nós também, se nós não nascer de novo, também não é do reino de Deus. Jesus disse: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus. Também em Lucas capítulo 16, versículo 10, o que diz lá, irmão Nataniel? Amém. Diz o seguinte: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. O que significa isso, irmão Nataniel? Então, muito importante, Jesus, ele trouxe um bom ensinamento e ele aqui dessa forma faz um paralelo e ele fala sobre o reino de Deus. Então, um reino que pertence a Deus, na qual Deus, ele é o rei, na qual ele governa, ele tem um domínio. Nós observamos sem que receber como criança. De que forma? Ou seja, Jesus ele quis trazer uma grande lição. Então nós observamos uma criança, como é que é o comportamento. Uma criança ela tem impureza, tem inocência diante das coisas, então também tem uma vida mansa, uma vida tranquila. Então uma criança é diferente de um adulto. O adulto anda
com muitas dúvidas, muitas questões, então muito ocupado. E além disso, nós observamos que receber o reino de Deus, ou seja, receber o reino de Deus de uma maneira boa, de uma maneira alegre, de uma maneira satisfatória. E nós observamos que as crianças têm boas qualidades, então dessa forma nós temos que nos tornar criança para nós herdarmos o reino de Deus. Glórias a Deus. Muito bem, irmão Nathaniel, muito bem. Então, o que é necessário para o homem nascer de novo? Como já falamos, é necessário que a pessoa passe por uma fase. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 15. Amém, vamos que vamos aqui, amém, folheando as Santas Escrituras para nós meditarmos e aprendermos, aleluia. Então diz aqui o seguinte, para nossa santa meditação na palavra do nosso Deus, aleluia, é o seguinte, amém. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. O que diz aí, irmão Nathaniel? Amém. Onde não tem lei também não tem transgressão. Hebreus 4:15. Amém. Graças a Deus. Pronto, me confundi aqui. Hebreus 4:15. Fui lá para Romanos. Romanos é o próximo. Então vamos que vamos aqui meditando na palavra do nosso Deus. Então a importância que Jesus falou do novo nascimento para nós. Então aqui corroborando o entendimento, nós observamos, diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Temos sumo sacerdote que não temos um sumo sacerdote que possa se compadecer de nós. Mais um como nós, como Jesus, nasceu e viveu a mesma situação que passa o homem, sentiu o que é a necessidade de homem, sofreu as tentações, ele pode socorrer a nós. Então Jesus Cristo é o único que pode fazer isso por nós. Romanos 6:2. Amém, vamos que vamos aqui, voltando às Escrituras. Então volte lá para a gente entender juntos, aleluia. Então diz o seguinte: de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? É isso aí. Podemos ler mais? Vamos ler o versículo 4 do Romanos 6. Diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. Amém, graças a Deus, um versículo muito conhecido aqui entre nós, graças a Deus, diz aqui o seguinte, amém, aleluia. Então diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mais uma vez eu pergunto, você pode dizer, o que tem a ver herdar o Rei de Deus, né? Sobre esses versículos? Sim, o que nós estamos falando, Jesus disse que não nascesse de novo não poderia entrar no Rei de Deus. E o novo nascimento começa com o batismo. Jesus fala sobre o novo nascimento. Não é voltar ao ventre da mãe e nascer novamente. Jesus falou da água e do batismo. Da água, né? Quem não nascesse de novo não podia entrar no Rei de Deus. Estava falando a respeito da água, né? A pessoa passar as águas, e diz também lá em Romanos 6,
fala a respeito, né, nós poderemos viver no pecado, nós que conhecemos, né, a palavra de Deus? Não, de modo nenhum. Nós que morremos para Cristo. Então diz que nós devemos ser uma nova criatura, né? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Já, por que nova criatura? Aquelas pessoas que já desceram as águas, pessoas que já aceitaram a fé, que guardam os mandamentos do Senhor Jesus Cristo e segue a Ele em justiça, pregando a verdade. A pessoa que não ainda segue a justiça do Senhor, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, não guarda os mandamentos, essa pessoa ainda vive na velha pessoa. Mas a partir que nós conhecemos a Jesus Cristo por meio do Evangelho, nós passamos a guardar os seus mandamentos, os mandamentos que Deus criou, a qual Deus para Moisés lá no Monte Sinai. Então Jesus Cristo veio apenas dizer a forma que nós devemos fazer, nascer novamente, viver uma nova vida. A vida de pecado deixar para trás e viver uma nova vida diante do Senhor, mostrando pelos bons frutos que nós somos. É assim mesmo, irmão Nathaniel? Amém, com certeza, caríssimo pastor, a novidade de vida. Então nós mesmo observamos que é feita uma boa ilustração. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, por meio do batismo nós morremos e ressuscitamos. Ou seja, quem é que morre? O pecado. O pecado morre e nós passamos a praticar a justiça. Então, somente dessa forma nós herdaremos o reino de Deus, se tornar uma nova criatura ou uma nova criação. Isso mediante Jesus. E quem proporciona isso é a palavra do nosso Deus. Amém. Uma pergunta, todo aquele que é batizado tem direito a herdar o reino de Deus, irmão Nathaniel? Onde é que está escrito? Amém. Então, todo aquele que é batizado... Amém. Então nós observamos que existem requisitos, ou seja, o arrependimento e a conversão. A pessoa só pode ser batizada e não se converter, então não tem validade. É uma pergunta, né, irmão Nathaniel? A pergunta é, todo aquele que é batizado tem direito a herdar o reino de Deus? É uma pergunta, né? Todo aquele que é batizado tem direito de herdar o reino de Deus? Vamos ver o que precisa para herdar o reino de Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos que vamos, lendo a palavra do nosso Deus, vamos observando a cada dia no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Então você medite na palavra, graças a Deus. Vamos ler 1 João 2,17. Isso. Amém. Então vamos aqui, primeira carta de João 2,17. Aqui para nós entendermos esse importante tema abençoado, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, vamos que vamos aprender nesse tema abençoado, graças a Deus. Diz mais, ora o mundo passa, assim como a sua volúpia, entretanto aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Muito bem, Hebreus 5:9. Então, amém, graças a Deus. Agora, avançando aqui mais um pouco para a gente meditar, diz aqui o seguinte, amém, aleluia. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Aí, para chegar ao entendimento dessa palavra, todos que são batizados herdarão o reino de Deus. Vamos ver, conferir Hebreus capítulo 6, versículo 1 até o 4, por aí. Amém, muito importante, amém. Diz o seguinte, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumos à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus.
da instrução acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Amém. Diz mais aqui o 4. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Mais um pouco. Amém. O 5. E provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. 6. Mas apostataram da fé, sim. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Pronto. Como é todo aqueles que é batizado herdará o Rei de Deus? Aqui é a pergunta. Todos aqueles que são batizados herdará o Rei de Deus? Bom, a Escritura é bem claro, onde foi lido os primeiros versículos, que o reino de Deus é dado para aqueles que obedecem, né? Como diz a palavra, 1 carta de João 2,7. Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor permanece para sempre. Se nós continuar fazendo a vontade de Deus, sim, mas se todos obedecerem. A pergunta é, todos aqueles que é batizado, quantas pessoas, né? Quando nós lemos aí Hebreus capítulo 6, mostra que há pessoas que transgride voluntariamente a palavra de Deus. É impossível, não é impossível a pessoa voltar novamente. É difícil a pessoa lançar novamente o batismo do arrependimento. É difícil aquele que pisar o Filho de Deus e ser perdoado. Então, assim, é muito maravilhoso entender qual é a vontade do Senhor. Porque se nós permanecer obedecendo a palavra de Deus, sim, herdaremos o reino do Senhor, mostrando bem claro que o reino de Deus é dado para aqueles que obedecem. Se nós não obedecer, não tem como. A pergunta foi feita: todos aqueles que é batizado em Cristo Jesus herdará o reino de Deus? Não. Se não obedecer, não herda. Só herda aquele que fizer a vontade de Deus. Se eu fizer a vontade de Deus, então herdará. Vou herdar também. Porque veja, voltando para Mateus capítulo 5, versículo 21. Versículo 21 a 23. Lá é bem claro também. Fala bem clarozinho que nem todos que diz Senhor, Senhor. Vamos ver, irmão Nathaniel. Amém. Vamos que vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Meditando sempre a palavra nos alicerça, nos dá força para nós vencermos com certeza. Amém. Graças a Deus. Então vamos entendendo. Romanos capítulo 5. Mateus 7, versículo 21 a 23. Amém. Então vamos que vamos, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, diz o seguinte aqui: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Amém. Então, a pergunta é: todo aquele que é batizado tem direito a herdar o reino de Deus? Aqui é bem claro, né? Tem, se nós obedecer. Foi dito os versículos: nem todos que me diz Senhor entrará o reino de Deus. Por quê? Mas aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu. Porque não é... Quantas pessoas já se batizaram e voltaram para o mundo? Quantas pessoas se batizaram desde quando João começou a batizar as pessoas? Veja, milhares de pessoas acabaram morrendo no caminho, morrendo no deserto. Nós estamos passando por várias situações, tem passado por vários desertos. Muitas vezes nós paramos na beira do mar, muitas vezes até atravessar do mar, paramos na beira do Jordão e assim vai. Se nós não tiver realmente uma firmeza, nós não chegamos lá. Muito, muito difícil chegar realmente no reino de Deus sem obediência.
não tem como entrar no reino de Deus. Jesus deixou bem claro que é necessário nascer de novo. Com certeza Nicodemo era um homem que se achava perfeito. Todos eles se achavam perfeitos por ser pessoas que cuidavam das coisas de Deus, falavam das leis, ensinavam ao povo. Eram pessoas que estavam muito ali, se dedicavam muito à palavra do Senhor, mas muitos tinham se corrompido por causa dos romanos. Mas Nicodemos tinha sede de salvação. Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus porque com certeza ele não concordava com os demais. Ele tinha sede de salvação, ele tinha sede de justiça. Então, se você tem sede de justiça, tem sede de salvação, faça como Nicodemo. Se ainda não procurou a Jesus Cristo, se tem vergonha, como Nicodemo foi à noite procurar o Senhor Jesus, procure enquanto há vida, enquanto há tempo, nascer de novo. É o que nós precisamos a cada dia. É o que você precisa, você que está ouvindo a palavra de Deus. Se você ainda não tem esse sentimento, um sentimento de uma criança, Jesus deixou bem claro que em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. É algo muito interessante, né, irmão Nathaniel? Amém, caríssimo pastor Medeiros. De fato, para você entender esse tema abençoado, então, como nós recebemos o reino de Deus, que existem critérios. Então, como Jesus bem ensinou, não é só chamar ele de Senhor. Muitas pessoas falam, Jesus é bom, eu creio em Jesus, Jesus cura, liberta. As pessoas falam bem, mas isso não é garantia de salvação, porque Jesus diz que tem que fazer o que ele manda. Então, até mesmo se a pessoa expulsa demônios pelo nome dele, mas se a pessoa não obedece a Jesus, não pratica, então Jesus não conhece essa pessoa. Essa pessoa é maldita, como Jesus diz. Então é bem sério, caríssimo pastor. Outra característica, quais as características de Deus? Qual as características de Deus precisamos ter para entrarmos no reino de Deus? Quais as características, irmão, dos servos de Deus que nós precisamos ter? Vamos ver. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 1. Amém. Então vamos aqui observando a palavra do nosso Deus, vamos pegando a palavra do eterno nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, para você crer e para você aprender. Amém. Efésios 5:1 diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. 1 carta de Pedro 1:15-16. Amém. Então agora vamos para outra referência abençoada. Amém. Falando de santidade, provavelmente você já conheça esse versículo que diz o seguinte. Amém. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É um negócio sério, né, irmão Nathaniel? Seja santo em todas as vossas atitudes. Eita, irmão Nathaniel. Então é muito importante nós sempre analisar esse texto bíblico. Sede imitadores de Deus como filhos amados, como disse Paulo ali em Efésios capítulo 5, versículo 1. Então, vocês imaginam assim, como é que nós vamos ser igual a Deus? Como é que nós podemos imitar Deus? Opa, em justiça, em verdade, falar a cada um dos seus irmãos sempre a verdade. Ah, mas é tão difícil quando a pessoa erra, né, irmão Nathaniel? Que tem medo de ser punido, tem medo de vergonha de ser revelado o que ele fez. É muito difícil nessa hora. Portanto, a gente tem que fazer de tudo para não cair nessas armadilhas. E o que é que nós precisamos, irmão Nathaniel, para não cair nessas armadilhas? Amém. Jesus disse algo muito importante, que é vigiar e orar. Jesus, Mateus 26, 41, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar, ou seja, observar a vida, ter o cuidado para não pecar, e orar também,
pedindo a Deus força para vencer. Então essas duas coisas devem estar presentes em nossas vidas. Outra coisa, para nós herdar o reino de Deus, podemos odiar nossos inimigos? Outra pergunta, podemos odiar os nossos inimigos? Vamos ver Mateus capítulo 5, 44 e 45. Amém. O que Jesus ensinou sobre a vingança? Amém. Diz aqui o seguinte, amém. Então já localizei e diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Outra pergunta, podemos irar-se contra aquele que nos aborrece? Ou diz, podemos irar contra aqueles que nos atingem? Irmão Nataniel, podemos irar contra ele? Então jamais. Efésios capítulo 4, 26. Amém. Então vamos que vamos aqui observando a palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 4 e o versículo 26, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Diz o seguinte: estremeceis de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E aí, nós não podemos guardar a ira do nosso inimigo, de ninguém. Então Jesus disse, ouviste o que foi dito, amar o seu próximo, odiar o seu inimigo. Antes eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos perseguem. Eita, que maravilha! Esse é o ensinamento. Outra pergunta, com relação ao seu próximo, que herdará o reino de Deus? Com relação ao seu próximo, que herdará o reino de Deus, né? Então quem herdará o reino de Deus dessa forma, com relação ao nosso próximo? Vamos ver Mateus 25, versículo 34 a 36. Amém. Vamos que vamos aqui pegando outra referência abençoada para você entender, graças a Deus. Então diz aqui o seguinte nas palavras do nosso Senhor Jesus, o Messias. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoado de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Então, Lucas 10, 26 a 36. Amém. Então, uma leitura um pouco mais extensa. Vamos que vamos aqui para a nossa meditação. Então, diz o seguinte, como nosso irmão Lucas escreveu: ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei, como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lhe afirmou: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários na mão dele e de alguma... Amém. E disse:
cuida deste homem, e se alguma despesa tiver de a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Amém. E o 37 diz: declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Então, para herdar o reino de Deus tem que fazer todas essas características, fazer a diferença, né? Veja ali que 2 passaram, não ajudaram. A pergunta é: como herdaremos o reino de Deus semelhante ao próximo? Então nós temos que fazer o bem, né? Sem fazer mal a ninguém. É algo que nós temos que entender o que é justiça. Então, nascer de novo é algo diferente. Se você era uma pessoa rude, uma pessoa mal, uma pessoa cheia de ira, uma pessoa que não conseguia perdoar, se você continuar assim ainda, guardando mágoa, não consegue perdoar as pessoas, eu te digo nesse momento que se não nascer de novo, não herda o reino de Deus. Ah, mas já sou batizado, já fui tal. É por isso que ainda não nasceu de novo. Nascer de novo não é só ser batizado, é de ser uma nova pessoa, mudar de vida. Não adianta você só se batizou, mas não está honrando o nome de Jesus que foi sobre a tua vida, que é o dizer: se arrependa e eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, arrependimento. Se não há arrependimento, não tem como nascer de novo. Então, nascer de novo é algo muito importante, é de muita importância para os servos de Deus. Que Deus abençoe você. Chegamos aqui a um termo de trabalho, começamos um pouco atrasado. Dê o desconto agora, né, irmão Nathaniel? Pai seja contigo, até a próxima programação. Agora nós vamos para os comentários. Amém. Vamos que vamos aqui observando quem está acompanhando essa abençoada programação. Paz seja contigo. A Rádio Encontro com Deus sempre está próxima a você. Você pode nos ouvir através do nosso aplicativo, website, acompanhar as transmissões ao vivo pela nossa página do Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Essa é a Rádio Encontro com Deus, levando até você a palavra de Deus com verdade e convicção. Amém, aleluia, graças ao Senhor nosso Deus.